Aleluias, glórias a Deus. Hoje veremos o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, com 17 versículos apenas. Veremos o dragão perseguindo o filho, a mulher e os descendentes da mulher. Aproveite aí que você está no canal de vídeo da Semeadores, ouvindo a palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal já. Clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajudando no nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Nós estamos vendo o livro de Apocalipse, que foi escrito para estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa soberanamente a história e certamente irá conduzi-la a uma gloriosa consumação do julgamento e bênção em Cristo Jesus. Nós estamos vendo o capítulo 12, aqui nesse capítulo 12, sinais foram vistos no céu, nos céus. Um deles, grande, que narra a história da mulher, e outro que vai descrever o dragão e sua queda do céu. A veste da mulher é de sol, como a lua debaixo de seus pés, e como uma coroa de 12 estrelas de cabeça que se acha grávida, com dores de parto e já sofrendo para dar à luz um filho, varão que está previsto. Ele irá reger nações com cedro de ferro, mas foi arrebatado por Deus até o seu trono. Já o dragão vermelho, é vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, 7 diademas, que se posiciona para apanhar o filho quando este nascer. Mas seus planos não vão adiante, eles são frustrados. Ele perde a criança e aí ele fica muito irado. Desistindo da criança, então vai agora perseguir a mulher que deu à luz a criança. No entanto, a mulher também é salva. Quem salva a mulher é a terra, que traga o rio enviado pelo dragão que a enviou para matar. O dragão somente perseguiu a mulher e não mais a criança porque ela fora tomada por Deus. Depois ocorre a peleja no céu e finalmente o dragão é expulso juntamente com seus anjos para a terra. O dragão que tinha perseguido o filho agora também perde a mulher e por isso ficou mais irada ainda. Então ele sai agora atrás dos restantes da sua descendência. Nós estamos nas visões celestiais, que começamos no capítulo 1 e vai até o verso 5 do capítulo 22, onde João descreve uma série de 7 mais um ciclo de visões, que são os 7 rolos, os 7 selos do rolo que já vimos, que nós já vimos os 7 anjos e as 7 trombetas também, e nós estamos vendo agora, começando a ver agora as 7 histórias simbólicas a partir do capítulo 12. Depois veremos as 7 taças de ira no capítulo 15, depois Babilônia e a igreja, a batalha final, o reino dos santos, o julgamento final e depois a Nova Jerusalém. Essas visões tinham a intenção de advertir e encorajar as igrejas ao abrirem os seus olhos para a realeza e para a majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual, para o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado do conflito. Repare bem que nós estamos num mundo soberano, governado por um Deus soberano, acima de todos. O terceiro ciclo, 7 histórias simbólicas. Esse é o terceiro ciclo. E ele começa no verso 1 do capítulo 12 e vai até o verso 20 do capítulo 14. Começamos aqui, iremos até o verso 20 do 14 com o terceiro ciclo, 7 histórias simbólicas. Esse terceiro ciclo de visões consiste primariamente de histórias sobre personagens chaves, que são simbolicamente o dragão, a mulher, a besta, o falso profeta, os 144.000, arautos ou mensageiros angélicos e o filho do homem. Diferentemente do ciclo dos 7 selos e das 7 trombetas, essas visões não apresentam números explícitos. Porém, como ciclos precedentes, esses personagens somam-se 7 e conduzem a visão da volta de Cristo Jesus. Os 2 ciclos precedentes focalizam julgamentos que procediam do trono de Deus. Esse ciclo retrata em profundidade a natureza do conflito espiritual. Os personagens ou as personagens aparecem em forma simbólica para representar as forças presentes nos 2 lados de uma guerra espiritual e cósmica. Lembrando sempre que no reino de Deus não há disputa de forças. Não se trata de uma visão maniqueísta das coisas. Não existe uma oposição do bem contra a oposição do mal numa guerra
em que eles estão disputando quem é mais forte. Não. O bem é mais forte e está acima do mal. Não se trata então dessa visão maniqueísta, mas todos estamos sob o domínio do governante supremo do universo, o soberano Senhor dos céus e da terra. Não há ninguém igual a ele, não há ninguém igual a ele. Ou perto disso para se opor a ele, ninguém acima dele, ninguém acima dele. O que acontece de verdade são os retos e justos juízos de Deus que ele está aplicando na humanidade. Então aprenda isso que é importante. Tem muita gente que confunde o bem com o mal de uma maneira que o Satanás está enfrentando Deus. Satanás é aqui, abaixo, abaixo, abaixo. Ele não está acima, acima é Deus, só Deus. Então até Satanás acaba sendo servo de Deus para a execução dos seus planos quando ele faz coisas malignas, erradas, e vai receber o justo juízo pela sua recompensa, porque todos nós, os que erramos, recebemos as consequências dos nossos erros. Nós vamos ser, Deus não vilipendia a vontade humana. Pelo contrário, nós vamos dar contas de tudo aquilo que estamos fazendo. Por isso, não pense você que a culpa é de Deus, não. Então, personagens principais, o povo de Deus versus o povo de Satanás. Personagens principais, o próprio Deus já foi revelado no versículo 1 do capítulo 4 até o 14 do 5. Satanás é retratado aqui como um dragão, enquanto mais tarde nesse ciclo seus agentes são a besta, o falso profeta, e apoiam a sua oposição a Deus. Aqui no verso 13 ao 17, o povo de Deus é retratado como uma mulher portadora de luz em conflito com Satanás. Mais tarde são imaginados como uma multidão casta, numerada e protegida, como está lá no versículo de 1 a 5 do capítulo 14. Essas duas figuras complementares mostram o povo de Deus em sua condição de testemunhas da luz de Deus e como aqueles separados da corrupção do mundo. Assim, os santos são exortados a permanecerem fiéis a Cristo, em oposição à perseguição à besta, e a permanecerem puros, em oposição à sedução da prostituta do capítulo 17. As figuras simbólicas mostram os dois lados despedidos, ou os dois lados despidos de toda inconsistência e confusão, de modo que a natureza da guerra espiritual dos crentes possa ser mais bem compreendida, como Efésios 6, de 10 a 20. Os conflitos presentes serão suplantados pela paz, do verso 1 do 21 ao verso 5 do 22, quando a consumação dos planos de Deus for plenamente efetuada. Nas palavras de João, o que aconteceu no céu foi uma visão extraordinária. Uma mulher vestida de sol, com sua cabeça debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A simbologia traz à mente o sonho de José e o retrato de Jerusalém, trazendo à luz o Messias e seu remanescente. Os santos do Antigo Testamento estão coletivamente presentes. Maria, mãe de Jesus, é incluída nesse grupo, mas apenas como membro importante do grupo. A história posterior mostra que os santos do Novo Testamento estão incluídos também. O personagem da mulher portadora de luz prefigura a glória da Nova Jerusalém. Em seus privilégios, a igreja já participa das bênçãos que virão, mas ainda é atacada por Satanás. A mulher da sua visão estava grávida e pronta para dar à luz. Foi nesse momento que João viu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, identificado como Satanás, como o diabo, no verso de número 9. A imagem de um dragão retrata Satanás como enorme em seu poder e horrendo em sua inimizade contra Deus. Satanás constantemente se opôs aos planos de Deus e foi repetidamente derrotado pelos grandes atos do poder salvador de Deus. Ele se levanta contra o Messias, no verso 4 e 5, e contra seus servos, no 17, mas sofrerá a destruição final, lá em Apocalipse 20, verso 10. A mulher deu à luz um menino, um filho, um homem especial, aquele que governará todas as nações com cetro de ferro. Assim que nasceu, e o dragão estava esperando esse momento para o devorar, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Frustrou-se então o dragão, não obtendo êxito em devorar seu filho, em cumprimento a Miqueias 5, de 3 a 5. Cristo nasceu e seu triunfante governo sobre as nações certamente será estabelecido. Depois disso, a mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus para abrigá-la, e ali fica sustentada no deserto por um período de 1260 dias, ou 3 anos e 6 meses,
ou 12 vezes, vai dar 36 meses, né? Deus promete proteção para a igreja perseguida. O dragão, que não conseguia capturar o filho, sai atrás da mulher para devorar em lugar do filho. 6 histórias simbólicas, do verso 7 do 12 ao verso 11 do 14. Então, veremos nesses versos 6 histórias simbólicas, breves relatos metafóricos relacionam vários aspectos do conflito entre as forças de Deus e Satanás. Então, nós vamos ver o dragão, a mulher, a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, os 144 mil e 3 mensageiros celestiais, ou angélicos. O dragão, no capítulo 12, nos versos 7 ao 12. A vitória de Cristo resulta em consequências devastadoras, começando com a expulsão de Satanás por Miguel, que funciona como um agente de Cristo. A passagem não fala da queda inicial de Satanás, mas de sua derrota no tempo da crucificação e da ressurreição de Cristo. A peleja no céu parece ter sido muito acirrada entre 2 seres angelicais de igual poder e envergadura. João narra que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Somente o fato da luta mostra que havia realmente uma grande disputa de forças e, portanto, ameaças, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. A consequência foi que o grande dragão foi lançado para fora. João explica claramente que quem era o dragão. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Eles não mais estão nos céus, mas na terra. João ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Isso significa que somente depois disso é que veio a salvação, antes impedida por Satanás, o acusador. A causa dessa vitória está explicada no próprio texto. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Em função disso, agora, portanto, podemos celebrar junto com os céus e com os que nele habitam. Mas ai da terra e também do mar, pois o diabo desceu muito furioso, pois sabe que pouco tempo lhe resta. A mulher, dos versos 13 ao 17. Veremos a perseguição à mulher. Tendo falhado na tentativa de destruir Jesus, versos 4 e 5, o dragão tenta aniquilar o povo de Cristo. Ele usa sua boca representando mentira e fraude. Quando a mentira fracassa, ele emprega o poder da perseguição. A mulher não seria páreo ao dragão, mas é ajudada com 2 asas de uma grande águia e voa para o deserto, para um lugar já previamente preparado para isso. Ali ela é sustentada por um tempo, metades de um tempo e tempos, totalmente fora do alcance da serpente. A serpente não se dá por vencida e lança contra ela um rio que sai da sua boca para alcançá-la e arrastá-la com a correnteza, mas a mulher é ajudada novamente, e dessa vez pela própria terra, que se abriu e engoliu o rio lançado pelo dragão. Mais uma vez o dragão se irou e se frustrou, pois não conseguira apanhá-la. Essa foi a segunda derrota, na verdade a terceira se contarmos com a queda nos céus, com a morte e a ressurreição de Cristo. O dragão não se dá por vencido e continua a sua perseguição. Se uma coisa boa que tem nele é perseverança, né? Agora ele saiu para guerrear contra o restante da descendência, da sua descendência, da descendência da mulher, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O presente capítulo se encerra com o dragão se pondo em pé, na areia do mar, frustrado com seus fracassos, mas ainda planejando contra o restante da descendência da mulher. Apesar dos constantes fracassos, derrotas, perdas, ele continua firme em ser oposição, em lutar. Então essa é uma vantagem que nós podemos ver aí nessa figura. O Apocalipse 12, o verso 1, ele diz assim que viu-se grande sinal no céu. Ele falou, destacou, né? Um grande sinal. A saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
Esse é o versículo de número 1. O versículo de número 3, acho que é o 3 também, que diz que viu um outro grande sinal no céu, que é o dragão. Grande, vermelho, com 7 cabeças e nas cabeças 7 diademas. Então temos aí 2 sinais grandes. O verso 17, que termina o capítulo 12, diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem são os descendentes da mulher que agora o dragão vai atrás? Porque perderam primeiro o filho e depois a mulher. Os que guardam, a palavra de Deus mesmo diz, né? Ela mesma se explica. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Há muito o que falar, muito, né? Amanhã estaremos aqui com 666, a marca da besta. Tem tanta gente falando tanta besteira, né? 666, tanta coisa aí que está circulando, falando, né? Mas amanhã nós vamos ver um pouquinho mais a respeito desse importante capítulo de Apocalipse, capítulo 13. Então, que Deus abençoe o seu dia. Parte escrita aí, não esqueça, jamaisdesista.com.br. Acesse lá, farto material. Loja virtual. Você pode comprar e adquirir conosco a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, outros materiais. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com.br. Entre lá e acesse o programa Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fique com Deus e vamos invocá-lo. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Ele está próximo, queridos.